Vamos iniciar o estudo das cefaleias. Inicialmente, devemos reconhecer que a classificação internacional das cefaleias fala em cefaleias primárias ou funcionais e em cefaleias secundárias ou relacionadas a lesões estruturais. As cefaleias primárias compreendem, por exemplo, as migrâneas, tanto com aura como sem aura, a cefaleia tensional, a cefaleia insalvas, e as cefaleias secundárias ou estruturais estão relacionadas a lesões destrutivas, a lesões expansivas do sistema nervoso central, como ocorre, por exemplo, com os tumores. Podemos ter numa terceira categoria de dores relacionadas a neuralgias cranianas, tal como, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo ou do glossofaríngeo. Em relação às cefaleias, quando fazemos anamnese, torna-se, portanto, importante esclarecer se é uma cefaleia primária ou funcional, ou ela é secundária ou estrutural. Se a cefaleia for primária, qual é o tipo? Migrânia, tensional ou insalvas. Se for secundária, qual é a causa? Se é um tumor, se é uma inflamação, se é por uso excessivo de medicamentos, por exemplo. Aí estão as principais cefaleias primárias. Tanto a migrânia como a tensional acabam sendo as mais comuns, e dentre essas duas, a tensional é extremamente frequente. Cefaleia insalvas é mais rara, correspondendo a mais ou menos 1% de todas as cefaleias. E a cefaleia crônica diária, ela se apresenta como uma causa importante de dor em nosso meio e está muito associada ao uso abusivo de medicamentos. Nós vamos daqui a pouco estudar esses 4 tipos de dor. Cefaleias secundárias estão associadas a todas essas etiologias, desde tumores cerebrais até hipertensão intracraniana e inflamações, como acontece numa meningite. Todas essas etiologias são potencialmente fatais desde que não sejam adequadamente tratadas. Para que nós saibamos se a dor é primária ou secundária, devemos reconhecer os red flags. Red flag se refere a condições semiológicas incomuns que se apresentam em condições clínicas comuns, sinais de alerta nas cefaleias. Quais são esses sinais de alerta? Toda dor de cabeça acima dos 50 anos ou abaixo dos 10, que tem início nessas faixas etárias, não são habituais e podem indicar uma lesão estrutural. Uma dor de cabeça que de repente se inicia de uma forma diferente das habituais pode sugerir uma etiologia estrutural. Dores que se mantêm durante longos períodos com agravamento progressivo no decorrer de dias ou semanas podem indicar uma lesão mais grave, uma condição mais grave. Cefaleias que são precipitadas por manobra de Valsalva, que implicam no aumento da pressão intracraniana, podem indicar uma condição clínica potencialmente danosa. Toda dor de cabeça que tem início abrupto, intenso, com evolução rápida, pode sugerir complicações, como, por exemplo, sangramento intracraniano, tal como ocorre numa hemorragia subaracnoide. Acordar à noite com dor sugere tumores cerebrais. Dores que têm sempre uma mesma localização na caixa craniana pode ser indicativo de lesão estrutural, tal como, por exemplo, na arterite temporal. E outras condições anômalas, como uma aura muito prolongada, associação a doenças sistêmicas, alterações no exame neurológico, tudo isso sugere uma cefaleia secundária e exige a necessidade de realização de exame de imagem, tal como tomografia ou ressonância magnética, se for necessário. Aí está a demonstração de uma arterite temporal, uma dor em região temporal, no território da artéria temporal. A artéria se demonstra endurada, sem pulsatilidade, dolorosa. Se isso não for tratado e diagnosticado, pode envolver o nervo oftálmico, com infarto desse nervo por comprometimento da artéria oftálmica e perda de visão subsequente. Eis aí mais uma arterite temporal, endurada, sem pulsatilidade e dolorosa. Hemorragia subaracnoide, sangue preenchendo as cisternas da base, cefaleia de início abrupto, intensa, excruciante.
Um tumor cerebral, como a cefaleia evoluindo no decorrer de dias não, semanas ou até meses, e acordando o sujeito à noite, cada vez pior. Um quadro que merece um exame de imagem, obviamente. Mais um glioblastoma com comprometimento lobofrontal e talvez uma cefaleia associada. Hematomas intraparenquimatosos que também podem cursar com cefaleia de início súbito. Meningite, demonstrando aqui um cérebro edemaciado e perimiado com pus depositado no tronco cerebral. Cefaleia associado à febre, alteração de nível de consciência, alteração de comportamento, pode ser uma possibilidade. Cursando daí com rigidez de nuca, como nós podemos ver nessa imagem, hipertonia da musculatura cervical posterior. O excesso de medicamentos, que é um aspecto cultural muito comum aqui em nosso país, pode levar também à perda do controle nociceptivo, levando a pessoa a ter a cronificação da sua dor de cabeça, que se torna refratária e necessita muitas vezes até de internamento hospitalar para ser adequadamente tratada. Essa imagem demonstra a topografia de cefaleias primárias. A cefaleia tensional, se originando da região cervical posterior e se estendendo até a região frontal, sob a forma de um cinto de compressão, de tensão, causando sensação de opressão craniana. A migrânia, enxaqueca, comprometendo o hemicrânio, e a cefaleia em salvas com envolvimento periorbicular. Todas elas são primárias, todas elas com potencial de reversibilidade e, a princípio, sem risco de comprometimento maior da integridade do sujeito. Para que nós possamos reconhecer se é uma migrânia, se é uma tensional ou em salvas, temos que lembrar dos critérios diagnósticos. A migrânia, ela cursa com uma dor que dura no mínimo 4 horas, pode haver uma aura que antecede o início dessa dor em até 60 minutos e é, via de regra, unilateral, pulsátil, a intensidade pode ser de moderada a severa, comprometendo inclusive a funcionalidade do sujeito, piora com esforços físicos, pode ter náusea ou vômitos, foto ou fonofobia. A presença desses critérios sugere migrânia. Aí uma imagem mostrando migrânia com aura, borramento visual, às custas de um período que antecede a dor, na qual o lobo occipital apresenta diminuição da sua função. Daí vem o fenômeno da aura, por meio de uma ocorrência chamada depressão alastrante de leão. Perda de campo visual pode suceder ao início da aura, fazendo até uma himenopsia. Aí mais uma imagem mostrando uma perda de campo visual na vigência de uma aura. Meia lua brilhante, fosforescente, com escotomas, demonstrando mais uma vez por um desenho artístico a aura migranosa. A cefaleia tensional, por sua vez, ela tem uma duração que pode ser de minutos a dias, 30 minutos até 7 dias, sendo via de regra bilateral, opressiva, uma intensidade que não atrapalha a funcionalidade do sujeito, não é agravada por atividade física, pelo contrário, ela até melhora com a atividade física, e não costuma ter nem náusea nem vômito, eventualmente foto ou fonofobia pode estar um deles presentes. Essa é a cefaleia mais comum em nosso meio, e realmente a sensação é de alguma coisa comprimindo o crânio do sujeito, indo da região occipital até a frontal, como se fosse um capacete ou um cinto bem apertado. Outro tipo de cefaleia primária é a cefaleia em salvas, causada por uma degranulação maciça dos mastócitos nas terminações trigêmino-vasculares, liberando histamina e causando uma série de sintomas autonômicos, como, por exemplo, ptose palpebral, lacrimejamento, hiperemia de conjuntiva, rinorreia hialina, sudorese facial e faz até mesmo um Claude Bernard Horner que reverte após o início da dor. A cefaleia em salvas cursa com episódios dolorosos que duram de 15 a 180 minutos, ocorrendo vários desses episódios ao dia.
A dor é descrita frequentemente como sendo uma faca em brasas sendo girada atrás da região orbitária. É uma dor extremamente intensa, ela é incapacitante e, como nós vemos nessa pintura, descreve bem o sofrimento de alguém que possui essa condição dolorosa, com a sua região periorbicular sendo estraçalhada, esmigalhada, arrebentada, trazendo um sofrimento extremamente importante. Essa imagem em particular é divertida, um diabreto enfiando a sua mão na cavidade ocular e puxando o nervo óptico lá de dentro. Demonstra bem o sofrimento de alguém que tem essa condição. Curiosamente, a cefaleia em salvas pode responder à inalação com oxigênio, aliviando em questão de 2 a 4 minutos após o início da inalação. Estas eram as principais dores a serem reconhecidas e trabalhadas em nossa próxima aula. Até mais!